Muito bem, a gente já sabe que vai ultrapassar o meio-dia, estamos atrasadíssimos, mas era muito importante manter a entrevista de Silvia Agostini no Giro da Cidade de Joinville. E como não temos vinheta ainda, vamos ter sua próxima terça-feira, eu estou aqui intermediando a nossa colunista, que traz sempre uma temática pontualíssima, que faltava até ela chegar a nosso veículo de comunicação. Faltava no sentido de coluna. Karen Machado, Direito das Manas. Bom dia, Karen. Bom dia, Raul. Bom dia a todas e todos que assistem o Portal Desacato. Um prazer estar aqui novamente. E claro que a pauta de hoje não vai ser descolada do que o portal está tratando, que é a questão do aborto, né? Então, separei para falar sobre isso. Posso? Então, vamos lá. Assim, no Brasil, o aborto ele é considerado um crime, né? Como nosso quadro Direitos das Manas, eu trago aqui a questão jurídica. Então, ainda no Brasil, o aborto é considerado um crime previsto no Código Penal. Diante disso, a mulher ou aquela pessoa que provocar um aborto pode sofrer um processo penal e ser condenada. Mas o fato é que ser crime não impede que milhares de mulheres cometam aborto no Brasil. Estima-se que em torno de 500 mil abortos são feitos no Brasil anualmente de forma clandestina, né? Então a gente percebe que, assim como a guerra às drogas, a criminalização do aborto ela não trata do problema como deveria ser, né? O fato de ter um artigo prevendo como crime essa conduta não impede que milhares de abortos aconteçam. E isso precisa ser tratado de uma maneira muito séria e muito madura. E aí, em relação ao projeto de lei aqui de Santa Catarina, realmente, assim, é uma pena que deputados, né, que ganhem um salário alto para representar a vontade do povo, gastem o seu tempo com esse tipo de projeto que realmente não tem eficácia nenhuma no que tange ao problema que gera o aborto. Ninguém vai feliz fazer um aborto, né? Nenhuma mulher, é um assunto realmente, ele é muito sensível, ele é muito delicado, né? Mas ninguém gosta, não é uma coisa boa, mas o importante é a gente pensar por que acontece o aborto? E nesse sentido, seria bem mais eficaz que os deputados, então, tratassem de como prevenir uma gravidez indesejada, né? Quais as formas eficazes de prevenir isso? A questão desse projeto de lei, e vejam só, na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, tem 9 deputados, e dentre eles, 7 são homens. E a proposta desse projeto de lei também é um deputado homem, deputado Kennedy Nunes, e a relatora é a Paulinha. Então, a gente vê aí que são homens tratando de questões relativas às mulheres. E isso é fruto justamente daquilo que origina também a própria violência contra a mulher, né? Que é uma sociedade machista. E uma sociedade machista, ela não significa que os homens apenas são machistas. Homens e muitas mulheres também são machistas. As mulheres são eleitoras que elegem, né, esses homens, e são as mães que muitas vezes criam filhos que também têm uma conduta que entendem que o homem é um ser superior à mulher. A gente sabe que o homem que tem dependendo da sua classe, ele também sofre preconceito. E a mulher, além da questão da classe, ela também sofre o preconceito em relação ao gênero. Então, o que me causa estranheza também nesse sentido é que muitos desses que pregam, que são contra o aborto, né, e que querem um dia, lançam um projeto de lei para que tenha um dia, né, de manifestação em relação à proibição do aborto, muitos desses também pregam a pena de morte. Então, existe aí uma contradição, né, que a gente não consegue compreender. Então, quer dizer que depois que a pessoa é adulta e ela comete um crime, muitos desses que são contra o aborto são favoráveis à pena de morte. Então, o problema ali não é a questão da vida, fica evidente isso. É algo que a gente precisa refletir. Então, essa questão desse projeto de lei, ela suscita, eu acho que ela é importante ao passo em que ela traz esse debate novamente. A gente tem aqui a Argentina, né,
país vizinho que foi descriminalizado o aborto recentemente, em janeiro. Temos outros países também, né, inclusive os Estados Unidos, que muitos desses que são contra o aborto aqui no Brasil têm uma verdadeira adoração pelas políticas liberais e neoliberais dos Estados Unidos. Pois bem, eles são favoráveis a políticas liberais até certo ponto, né? Porque quando eles são contra o aborto, eles estão indo contra aquilo mesmo que eles pregam, que é a questão da liberdade, né? E aí eu não estou, como eu falei anteriormente, a questão do aborto ela é muito séria, ela precisa de um debate maduro, ela precisa de um debate adulto, né? Infelizmente, de 2018 para cá, no Brasil, ascenderam aí algumas categorias de pessoas que são totalmente contra aquilo que a gente tem como fundamental na espécie humana, né? Todos os princípios que estão relacionados à dignidade da pessoa humana. Então, eu vejo esse projeto de lei como um retrocesso, mais um retrocesso, né, marcado por um discurso moralista e conservador que não resolve em nada os problemas sociais. Pelo contrário, agravam, né? A gente precisa realmente pensar em políticas públicas que protejam as mulheres, e a realidade é que quando a mulher tem dinheiro, ela viaja para o exterior ou ela vai em uma clínica que tem ali todos os aparatos da segurança médica, né, para realizar o aborto. E aí as mulheres que não têm essas condições se recorrem a métodos, né, dos mais variados. Às vezes a própria mulher comete o aborto nela mesma, né, com agulhas ou com medicamentos, ou vai em clínicas clandestinas que são verdadeiras carnificinas. Então, realmente é um desfavor, é um desserviço esse projeto de lei. É lamentável termos deputados em Santa Catarina que ocupem o seu precioso tempo para tratar de um projeto de lei com essa temática, né? Então, mas enfim, no Brasil, hoje ainda é previsto como crime a prática do aborto, sendo que quando a mulher é violentada, ela pode cometer o aborto, né? Ou seja, quando a mulher é vítima de estupro. Ainda, quando a vida da mulher está em risco, ela também pode cometer o estupro. E também quando o feto é anencéfalo, tem uma decisão do STF permitindo o aborto também. Então, o Brasil hoje ele está nesse limbo, nesse meio termo, né? E que, em regra, abortar é considerado crime, mas que existem 3 possibilidades, então, de aborto legal no Brasil, que é quando a mulher é vítima de estupro, quando a vida dela está em risco, ou quando o feto é anencéfalo. Então, são essas 3 possibilidades, mas a gente percebe que existe um movimento no sentido de descriminalizar o aborto, né? Que é não tratar isso como um crime. Isso não significa abrir as portas para o aborto. Inclusive, nos Estados Unidos mesmo, depois que foi legalizado, muitos lugares diminuiu a ocorrência de aborto, né? Esse é um dado aí que eu apurei agora para tratar aqui na matéria com vocês. Mas é um assunto sensível, é delicado, seja um debate muito, muito profundo, né? E maduro, para que a gente não cometa injustiças e para que a gente não continue infringindo o direito da mulher de escolha, o direito da mulher sobre o seu corpo. E também vejam que fica toda a responsabilidade sobre a mulher. Onde que está o pai dessa criança? Em nenhum momento é falado. E assim como em nenhum momento eu vi a mesma manifestação contra aquela criança de 10 anos que foi estuprada pelo pai, ou pelo padrasto, agora não estou bem recordada, que teve várias pessoas se manifestando no hospital para que ela não abortasse, uma criança de 10 anos. E agora, com o caso do vereador Jairinho, eu não vi essas pessoas se manifestando na porta da casa dele ou na delegacia. Então, mais uma vez, a gente percebe que existe aí uma questão em direção à mulher, né? Então, para mim, fica bem claro isso aí. Seriam esses os comentários hoje, Raul? Não sei se... Mas, claro, eu estava pedindo para entrar. Estou fazendo de vinheta. Eu quero que a vinheta esteja terça-feira próxima, senão eu faço de vinheta aqui. Muito bom, Karen, muito oportuno, evidentemente.
e vai na continuidade do que a linha editorial de Desacato está trazendo desde ontem. Que tenhas uma semana maravilhosa e te aguardamos ansiosamente terça-feira próxima, com vinheta incluída. Karen, beijo grande. Passa bem. Beijo. Beijo para todas e todos do Desacato. Até terça-feira que vem.